Fala, investidores! Seja muito bem-vindo a mais uma análise do Simpla Club, o primeiro e o maior clube totalmente focado para holders do nosso país. Aqui hoje vamos responder uma pergunta clássica, afinal de contas eu tenho certeza que ou você ou alguém que você conhece já teve ou ainda tem as ações da Itaúsa em carteira. Eu digo isso porque as ações dessa holding financeira está entre a que possui mais acionistas no nosso país, uma das que possui maior liquidez. Então, todo mundo tem alguma história, algum caso para contar sobre a companhia. Inclusive, existe uma alegação, né, que vários investidores possuem sobre a empresa, que a Itaúsa só anda de lado, nunca valoriza, não representa um bom investimento para fazer compra e quando a bolsa, principalmente quando a bolsa está em período de ascensão. Então, aqui vamos responder sobre a principal dúvida: se vale a pena ter Itaúsa, qual é melhor, Itaúsa ou Itaú, e se de fato a Itaúsa tem um bom desempenho ao longo de toda a sua história ou não. E aproveitando para me apresentar, eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E obviamente, se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode levar a mensagem do Simpla Club para mais investidores. Antes de tudo, fazer uma breve apresentação sobre a nossa empresa, o Simpla Club. Hoje tem mais de 100 ativos analisados somente em ações, tem mais de 70 ativos analisados em fundos imobiliários e também uma carteira super completa em ativos globais. Nós somos a melhor plataforma para você investir de forma simples no mês. Com apenas 10 minutos no seu mês, você já é capaz de conseguir montar uma carteira de investimentos com as nossas recomendações, com as nossas análises, para poder investir de uma forma muito mais simples, muito mais prática e ainda assim agregando resultados ao longo do tempo. Afinal de contas, nós somos uma casa que tem um viés totalmente de longo prazo para que você fuja de outras empresas que querem simplesmente te prender na casa de análise, fazendo uma rodagem de ativos, giro de ativos para te prender. A nossa metodologia é totalmente diferente. Nós não temos conflito de interesse, somos uma casa 100% independente. Então aqui no Simpla Club você vai encontrar o nosso ranking de ações, fundos imobiliários e também ativos globais, com análises completas e descomplicadas, seja para você totalmente iniciante, intermediário, ou até mesmo pessoas já mais avançadas que querem conhecer mais os seus ativos. Aqui você vai ter acesso a todas essas informações, a calendário de proventos, a também fatos relevantes que acontecem diariamente no mercado, e ainda assim podendo criar filtros de rankings. Então, seja você um investidor que gosta mais de empresas de dividendos, de crescimento, ou então não sabe nem ainda qual é o seu perfil, não precisa se preocupar, porque no Simpla você consegue personalizar a sua filosofia, os seus gostos, através dos nossos filtros de rankings. Aqui por dentro da nossa plataforma, onde você consegue perceber o quanto de ativos nós já temos aqui analisados, sempre classificando essas empresas em estrelinhas para ficar o mais didático possível para o nosso assinante saber o que a empresa tem de pontos fracos e o que ela tem de pontos fortes. Mas o que hoje realmente nos interessa é a análise aprofundada e completa e didática ainda assim da Itaúsa para saber se ela se torna um bom investimento ou não vale a pena de jeito nenhum. Então, antes de tudo, a gente tem que dar alguns passos atrás para conhecer um pouco sobre a história da empresa, que de fato tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, que a Itaúsa ela é uma holding que já surgiu há muito tempo atrás. Na verdade, a sua história um pouco se mistura com o Itaú durante alguns períodos. Digo isso porque o Itaú, que até então conseguia controlar tanto a parte financeira, a parte bancária, mas também a parte de investimentos, começou a perceber que aquilo estava começando a ficar muito complexo para ela. Então ela criou uma outra empresa, a Itaú SA, por isso o nome vem de Itaúsa, para que a companhia gerenciar todo o portfólio de investimentos que a holding possui, além da parte bancária. Então aí que veio o surgimento da Itaúsa. É uma empresa que já tem um histórico bem forte e a gente pode perceber que ela sempre teve representatividade grande no mercado, fazendo aquisições, movimentações de outras empresas que sempre tiveram uma força, um ponto positivo, uma vantagem competitiva muito evidente. Como é o caso, por exemplo, lá ainda na década de 70, onde a holding fez seu investimento na Duratex, inclusive hoje é atual Dexco. É uma empresa que mexe tanto na parte de florestas, tem a parte de madeira, mas também ela é muito voltada para a construção civil, com algumas marcas famosas, como por exemplo a marca Hydra, muito comum para você que está fazendo uma construção, vai utilizar algum produto no banheiro, seja lá um vaso sanitário e coisas do tipo. Então a marca Hydra é uma das principais marcas hoje da Dexco, mas que na verdade a Dexco tem um portfólio ainda mais amplo. A empresa também já fez aquisição de outras empresas ao longo da sua história, como foi o caso da Itaú Tech,
que era empresa de tecnologia, que fazia alguns produtos para o Itaú também, mas a grande mudança, né, a grande força que a empresa ganhou ao longo do tempo foi principalmente nessa última década, quando ela começou a fazer aquisições mais relevantes, né, como por exemplo a NTS, que tem um gasoduto entre os mais importantes do Brasil e da América Latina, que faz o transporte de gás natural da parte offshore, né, que são ali os campos de exploração, e leva isso para dentro do país, distribuindo esse gás natural para as usinas termoelétricas e ou então até mesmo para algumas residências, pode ser feita a distribuição para aqueles prédios que têm a parte de gás encanado e tudo mais. Então hoje a gente vê que a NTS é uma empresa muito robusta e que tem uma tendência de crescimento muito forte. Afinal de contas, o gás natural ele pode ser usado como gás de fazer a transição energética de uma matriz mais poluente, que até então poderia ser utilizado muito mais o carvão, por ser muito mais barato, mas agora o gás natural ele vem ganhando cada vez mais força e à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que o interesse das empresas é justamente utilizar essa matriz energética. E o grande cliente que a NTS tem é justamente a Petrobras, já que a Petrobras opera no offshore, opera no pré-sal e ela envia todo aquele seu gás natural que vem junto da exploração do petróleo através de gasodutos, utilizando então contratos com a NTS. Além do mais, em 2017, aqui a gente pode perceber que a Itaúsa ela fez a aquisição da Alpargatas, que nada mais é do que dona da marcas Havaianas, que é muito forte no Brasil. Ela tem a grande liderança do mercado de chinelos, o market share gigantesco. Todo mundo já teve ou tem uma Havaianas e sabe quanto que as pessoas conseguem sempre ser muito fiéis à marca. Sempre quando você comprar um novo chinelo, você já pensa automaticamente na marca Havaianas. Muitas das vezes, para a gente entender assim, o poder da marca, muitas das vezes a gente nem fala que quer comprar um chinelo, já fala logo direto que quer comprar uma Havaianas. Isso por si só já mostra uma vantagem competitiva enraizada na gente. Isso, consequentemente, acaba refletindo em indicadores de rentabilidade, de competitividade bem interessantes. Em 2020, a Itaúsa fez a aquisição da Copagaz, que logo depois viraria a Copa Energia, mais uma aquisição super relevante, afinal de contas, envolve mais uma vez a tese de energia, principalmente com gás encanado em alguns estados, como o caso de São Paulo, em que grande parte dos seus prédios tem contratos com a Copagaz. Então a gente pode perceber que, mais uma vez, essa parte de energia, uma parte ESG, que é muito famosa hoje no nosso cotidiano, acaba sendo muito presente no portfólio da empresa. E ainda assim, continuando nessa mesma trajetória de diversificação, a gente vê que a Itaúsa, por exemplo, em 2021, fez a aquisição da Aegea, que é uma empresa de saneamento, é uma das maiores empresas privadas que nesse setor, e que, mais uma vez, pode se aproveitar bastante do novo marco do saneamento. Afinal de contas, agora, todas as prefeituras, quando quiserem contratar alguma empresa de saneamento, vai fazer ali a licitação, a concessão. E por ser uma empresa privada, empresa eficiente, que tem um bom capital para fazer investimentos, a Aegea pode ser uma empresa que vai conseguir encontrar bons contratos para fazer as suas licitações. E mais para frente, a gente vê que a Itaúsa também tem uma parcela aqui na XP, né, que na verdade foi fruto da cisão do Itaú com a XP, mas a Itaúsa, por ser controladora indireta do Itaú, acabou pegando algumas ações. Mas aqui, ao longo do tempo, a gente vê que essa participação da Itaúsa na XP vem diminuindo até que vai chegar um momento que isso vai chegar a zero. E mais recentemente, a empresa fez a aquisição aqui da CCR, mais de 10% do seu capital, que é uma empresa de engenharia e infraestrutura, tem concessões de diversos aeroportos no Brasil, são 20 ao todo, também tem concessões de milhares de quilômetros de rodovias, então é uma empresa que atua muito forte nessa parte de infraestrutura. Então, de uma forma geral, o que a gente pode perceber é que essa é uma companhia super bem diversificada e que tem um ponto aqui que a gente pode, na verdade, dois pontos que a gente pode chamar a atenção. O primeiro é justamente o fato dessa diversificação. Aqui são empresas de diferentes segmentos, diferentes características, tem tanto a parte financeira com o Itaú, que é o principal banco que nós temos hoje da América Latina, tem uma rentabilidade histórica muito forte, muito boa, é um banco que realmente consegue agregar muito valor aos seus acionistas, consegue distribuir bons dividendos e consegue conciliar muito bem a parte de crescimento, mesmo já sendo um banco muito grande, ainda assim com a parte de distribuição de dividendos. Mas o que chama atenção, na verdade, é essa diversificação de carteira que a empresa possui. Porque em alguns momentos econômicos, citando, por exemplo, um cenário de inflação muito elevada, algumas empresas do seu portfólio poderiam sofrer bastante, como é o caso da Alpargatas, como é o caso da Dexco, que são empresas de consumo cíclico, são empresas que precisam de um bom ambiente econômico para ter uma demanda elevada. Então, quando a inflação está alta, os juros estão altos, as famílias estão endividadas, teoricamente, o consumo dessas empresas, a demanda por produtos e serviços dessas empresas tende a cair.
Mas, por outro lado, outras empresas podem ser muito favorecidas, porque o ambiente de inflação mais elevada faz com que os contratos de empresas como a EGEA, CCR e até mesmo a NTS sejam contratos ajustados conforme a inflação. Então, quando uma pode ir mal, a outra pode ir bem, pode contrabalancear. Então, é uma empresa que tende a ser muito resiliente. A gente percebe isso nitidamente no caso da Itaúsa, que historicamente não é uma ação que tem muita volatilidade. Ela está sempre mandando bem, independente do cenário que nós estamos. E o segundo ponto que merece destaque é o fato que todas elas são empresas líderes ou então referências nas suas áreas. A Alpargatas é líder de mercado, a XP dispensa comentários, tanto que ela vem crescendo ao longo dos últimos anos, a Dexco tem marcas muito famosas, a Copa Energia também é muito famosa, a NTS tem um gasoduto que é difícil de replicar a sua posição estratégica, assim como a EGEA e a CCR também possuem ativos únicos, também em base de concessões. Então, uma característica comum de todos esses ativos é que são empresas geradoras de renda. Então, a empresa, ao longo dos últimos todos os anos, fez muitas aquisições, conforme a gente acabou de mostrar na linha do tempo, mas de todas elas, empresas fortes, lucrativas, rentáveis e geram caixa. Então, a partir do momento que a empresa começar a fazer uma transição, o que já vem sendo feito de vários investimentos, para agora começar a maturar cada vez mais seus negócios e agora distribuir mais dividendos, pode ser uma empresa que volta a cair na graça dos seus investidores. Afinal de contas, de 2020 a 2022, ela teve sim uma distribuição de dividendos mais fraca, muito por causa ainda de efeitos de consequências da pandemia, mas também porque ela fez muitas aquisições e muitos investimentos. Então agora o que a gente pode perceber é que aos poucos a Itaúsa volta a distribuir mais dividendos. Aqui nessa figura também vale um outro comentário muito pertinente, porque, historicamente, a Itaúsa sempre teve uma força muito grande de Itaú. Continua tendo, é verdade. Mas até alguns anos atrás, quase 95% do lucro que a holding financeira tinha vinha do banco, vinha do Itaú. Então, antes, quem tinha basicamente Itaúsa era a mesma coisa de ter Itaú. Mas a realidade vem mudando após tantas aquisições. Então, de uma empresa que representava quase 95%, a gente vê que, inclusive, em 2021, a empresa representou agora menos de 85%. E isso ainda deve continuar acontecendo para os próximos anos. Então, a cada vez mais, a gente percebe uma diversificação e uma diluição do Itaú no portfólio da Itaúsa. E para aqueles investidores que só criticam a Itaúsa por ser uma ação que anda de lado, aqui a gente pode perceber o quanto que esse efeito de longo prazo faz total sentido, ainda mais para uma empresa que distribui dividendos e consegue agora reinvestir boa parte do seu dinheiro nela mesma. Então, quando a gente pega no curtíssimo prazo, que pegando, por exemplo, 12 meses, o desempenho da companhia é de fato ruim, é uma empresa que caiu, mas assim como também caiu todo o Ibovespa. Mas quando a gente começa agora a pegar prazos de tempos maiores, janelas de tempos maiores, a gente consegue perceber que a Itaúsa consegue superar não só o Ibovespa, mas também consegue superar o CDI, que historicamente o Brasil tem juros muito altos e o CDI tende a render muito bem, e também superar o dólar. Então, aqui nesse caso, o Itaúsa, considerando tanto a valorização das suas ações, como também os dividendos que ela distribuiu e que foram reaportados nelas mesmas. Então, aqui a gente consegue ver a valorização de quase 13% ao ano, considerando tanto os dividendos que a empresa distribuiu e que foram reinvestidos nas próprias ações, assim como a valorização que as ações tiveram. Então, quem tinha R$ 100 investido em Itaúsa lá em 2012, tinha em 2022 mais de R$ 336, bem à frente dos outros benchmarks, dos outros indicadores que aqui nós poderíamos encontrar. Por fim, para responder então a clássica pergunta de qual vale mais a pena, Itaúsa ou Itaú, a verdade é que são duas empresas excelentes, são duas empresas que geram valor aos seus acionistas, que têm uma rentabilidade maravilhosa, têm um potencial de distribuição de dividendos muito bom, mas que existem então diferenças claras. Enquanto o Itaú é simplesmente um banco, então se você procura simplesmente fazer um investimento em um banco, o Itaú seria o mais aconselhado. Agora, se você entende, se você gosta dessa classificação, dessa ideia, filosofia de investimentos da Itaúsa, em diversificar sua carteira em várias empresas de qualidade, a Itaúsa faria mais sentido, porque assim, você teria uma parcela indireta muito grande em Itaú, mas também aproveitaria de uma diversificação e principalmente de um desconto da holding. E o que seria esse famoso desconto de holding? Nada mais é do que a soma do valor proporcional da Itaúsa em cada um dos seus investimentos. Então, por exemplo, se a Itaúsa tem 37,2% em Itaú, quanto que vale a sua participação equivalente, considerando o valor de mercado de Itaú? Então, nesse caso, seria aqui mais de 91 bilhões de reais. Na XP, a empresa teria proporcionalmente mais de 2,8 bilhões de reais. Na Alpargatas, 3 bilhões, e daí em sequência. Até que, a partir da soma de todos esses ativos, a empresa deveria valer ao redor de 102 bilhões de reais. Mas na Bolsa de Valores, a gente sempre vê que existe um desconto,
Então, ao invés de a gente encontrar uma Itaúsa custando 102 bilhões de reais, a gente vê que ela custando aqui ao redor de 82 bilhões. Ou seja, existe um desconto da holding de 20 bilhões. Então, se você quer agora procurar não somente o Itaú especificamente, mas gosta de uma filosofia de investimentos mais diversificada e ainda assim ter uma participação muito grande de Itaú, talvez faça mais sentido você aproveitar a Itaúsa. Afinal de contas, você consegue comprar Itaú e outras empresas do seu portfólio a um preço descontado através do desconto da holding. Chegamos então ao final desse conteúdo. Espero que você tenha gostado dessa análise mais didática, mais dinâmica da Itaúsa. E se sim, eu vou te pedir entrar com um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, para você me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Muito obrigado e até mais.